sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da professora Rosângela. Hoje, quarta-feira, nós teremos a aula de História, Ciências e aula de produção textual com a professora Kátia, tá bom? Então, eu espero que vocês já estejam aí no cantinho de vocês, cantinho de estudos, arrumadinhos, se preparando para a nossa aula de hoje. Vamos separar o material? Livro de Ciências e o livro de História. Separe esses dois livros. Em História, nós iremos fazer a correção da atividade de segunda-feira, tá bom? Então, vamos para a nossa agenda do dia. Vamos lá? Agenda de quarta-feira, dia 24 de junho. Nós teremos em História, Capitanias Hereditárias, com a correção das páginas 107 e 108. E teremos continuidade do conteúdo de Ciências, as plantas, tá bom? E a atividade das 114 e 115. E teremos aula de produção textual com a professora Kátia, cartas com atividade no caderno. Muito bem, turma? E aí, já estão preparados? Muito bem. Peguem um livro de História, porque nós iremos recapitular o que nós estudamos na aula passada, que foi Capitanias Hereditárias. Nós vimos na aula passada que o governo português não tinha muitos recursos financeiros para investir aqui no Brasil, para que o Brasil pudesse ser todo colonizado. Olha só o tamanho das terras brasileiras. E por esse motivo, o rei de Portugal criou um sistema de governo chamado de capitanias. Essas capitanias dividiu o Brasil em 15 grandes lotes. Esses lotes foram doados a alguns portugueses, militares, fidalgos, pertencentes lá à coroa portuguesa, para que eles viessem para o Brasil investir no desenvolvimento e na colonização das terras brasileiras. Muito bem. Essas capitanias, elas passaram a ser chamadas de hereditárias, por quê? Porque quando o donatário morria, quem assumia a capitania seria o seu descendente mais próximo. Por isso, elas passaram a ser chamadas de capitanias hereditárias. Mas esse sistema de governo, ele não deu certo, ele fracassou. Por que ele fracassou? Porque muitos donatários, eles não se interessaram pelas terras, em desenvolver as terras, e outros, eles não tinham recursos financeiros para poder investir no desenvolvimento da terra. E viviam constantemente sendo atacados pelos indígenas, pelos franceses e pelos ingleses. Muito bem, dessas 15 capitanias, apenas 2 conseguiram prosperar, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. A de São Vicente, o donatário era Martim Afonso de Souza, e ela se desenvolveu graças ao cultivo da cana-de-açúcar e à criação de gado. A de Pernambuco, o donatário foi Duarte Coelho, e ela se desenvolveu graças ao cultivo da cana-de-açúcar por causa da riqueza do solo, que se adaptou muito bem à cana-de-açúcar, aquele solo. É o solo conhecido como solo Massapê. Ele fez a plantação evoluir bastante, fez com que essa capitania também prosperasse. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal teve que adotar um outro sistema de governo, porque viu que os das capitanias hereditárias não estavam dando muito certo. Mas ele não podia pedir as terras de volta. Então ele teve outra ideia. Vou criar o sistema de governo geral. E esse assunto é o que nós vamos estudar na nossa próxima aula de História. Porque agora nós iremos fazer a correção da atividade que vocês tinham para casa das páginas 107 e da página 108. Vamos lá fazer a correção? Abra o livro de vocês na página 107 para fazermos a nossa correção. Então, vamos começar a correção das páginas 107 e 108
do livro de História sobre as capitanias hereditárias. Primeiro, responda as perguntas a seguir. Por que o povo português, no início da colonização, não conseguiu se instalar no Brasil? O governo português não conseguiu se instalar no Brasil porque ele não tinha dinheiro suficiente. E diante dessa dificuldade foi que o rei criou. Ele criou o sistema de capitanias hereditárias. Como foi feita a divisão dos lotes? A divisão foi feita em capitanias hereditárias que separavam o território em 15 grandes lotes de terra. D. A quem esses lotes foram entregues? Esses lotes foram entregues a nobres portugueses que tinham um bom relacionamento com o rei. Na segunda, ele pede para vocês observarem e circular as capitanias mais próximas da região onde você vive. Então, nosso Ceará, atual Ceará, ele ficou aqui, entre a capitania do Ceará e a capitania do Rio Grande, do Rio Grande. Então, fica bem aqui, próximo aqui. Terceira questão, escreva V para verdadeiro e F para falso. As capitanias eram chamadas de hereditárias porque eram passadas de pai para filho? Verdade. Os donatários usavam seus próprios recursos para as suas capitanias se desenvolverem? Verdade. O sistema de capitania foi um sucesso? Falso, ela fracassou. As terras brasileiras foram divididas em 15 lotes de terra? Verdade. 5 capitanias prosperaram? Falso, só prosperou 2, Quarta questão. Assinale com X os motivos que fizeram as capitanias prosperarem. Foi o cultivo de cana-de-açúcar e a criação de gado. Quinta, ligue a capitania aos seus donatários. A capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, e a de São Vicente, Martim Afonso de Souza. E aqui nós estamos encerrando a correção desta atividade sobre as capitanias hereditárias e encerrando também a nossa aula de História. Nós vamos agora dar continuidade ao estudo sobre as plantas, que nós começamos na aula passada. Na aula passada, nós vimos que as plantas elas são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Nós vimos também que a planta, diferente dos outros seres vivos, ela fabrica o seu próprio alimento através da fotossíntese. E para que a planta produza seu próprio alimento, ela precisa de água, nutrientes e luz solar e de gás carbônico. Nós vimos também que a planta ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Nós vimos que também na planta existe uma substância chamada clorofila, é a que dá aquela cor verde às folhas da planta. A planta também ela é dividida em partes. Nós vimos a função de cada uma delas, a importância das folhas, dos frutos, das flores, das raízes, da semente e do caule. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais o que nós já começamos a estudar. Nós vamos ver, os nutrientes necessários para a planta produzir seu próprio alimento e vamos estudar os tipos de plantas que nós encontramos no nosso meio ambiente. Então, vamos lá, peguem o livro de ciências de vocês e abram na página 110, porque o nosso conteúdo vai começar. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as plantas, que nós começamos na aula passada. E hoje nós vamos tratar da nutrição das plantas.
As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, por isso elas são classificadas como seres produtores. A nutrição das plantas requer absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila. O que é a clorofila? Lembram da aula de ontem? É aquela substância verde que existe nas folhas das plantas. Como ocorre isso? Vamos lá. A água e os sais minerais são retirados pela raiz. Olha só a imagem aí do solo. Esses elementos eles vão formar a seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutos internos existentes nas plantas. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar chegam às folhas, inicia-se então o processo da fotossíntese. O processo da fotossíntese ele ocorre de dia e à noite, juntamente com a respiração da planta. O processo de fotossíntese ele ocorre de dia e à noite, juntamente com a respiração da planta. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, sobre o efeito da luz solar. Na respiração, olha essa imagem que vocês têm aí. Tem respiração, fotossíntese e a transpiração. Na respiração das plantas, as folhas, elas podem absorver o gás carbônico do ar ou da água, dependendo do ambiente em que a planta vive. Já na transpiração, ela elimina grande quantidade de vapor de água através de minúsculas aberturas chamadas de estômatos. A transpiração mantém o equilíbrio de água nas plantas e colabora no ciclo da água. A nutrição nas folhas, a água e os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar se transforma em alimento. O alimento produzido é chamado de seiva elaborada. O caule conduz os alimentos, a seiva elaborada, a todas as outras partes da planta, como está mostrando aí a imagem que vocês estão vendo aí. A raiz, ela retira a água e os sais minerais do solo e os transforma em uma solução denominada seiva bruta, que é levada pelo caule até as folhas. Ao falarmos de nutrição inorgânica, nós estamos nos referindo à absorção dos nutrientes minerais essenciais para que a planta se desenvolva. Esses nutrientes eles são encontrados no ambiente em que a planta vive, ou seja, na terra, na água ou no ar. A absorção desses alimentos é feita principalmente pela raiz, mas algumas vezes a folha também fazem essa parte aí. Os nutrientes minerais, eles são macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são elementos básicos necessários em maior volume às plantas. Quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade, esse nutriente é considerado macronutriente. Por exemplo, o carbono, o oxigênio e hidrogênio retirados do ar e da água, o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, o enxofre, que são retirados do solo. E os micronutrientes
são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais, como boro, cloro, ferro, manganês, zinco, né? São exemplos de micronutrientes. Para se nutrir, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que elas vivem. Aí existem algumas características próprias para a nutrição. Por exemplo, nós temos as epífitas, as aquáticas, as que vivem em lugares muito secos, e as parasitas e as carnívoras. Nós vamos falar de cada uma delas, começando pelas epífitas. Elas são encontradas em locais com formações vegetais muito densas, por isso se instalam em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz do sol. Algumas até desenvolvem estruturas em forma de copo, como meio de captar a água da chuva. Observe essa imagem aí. Essas plantas que vocês estão vendo aqui, acima, elas são epífitas, elas não fazem parte da planta maior, viu? E observe que elas ficam formando como se fosse um copo para poder coletar a água da chuva. As plantas aquáticas, elas requerem adaptações especiais para viverem submersas na água ou sobre ela, né? Consome o gás oxigênio dissolvido na água para sua respiração e liberam, através do processo da fotossíntese, cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera. Plantas que vivem em lugares secos. Elas desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água, por isso as folhas se apresentam em forma de espinhos, e os caules armazenam a água. As plantas carnívoras ou insetívoras não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para seu desenvolvimento. Por isso, elas capturam pequenos animais, insetos, aracnídeos, até mesmo répteis e anfíbios e aves, para conseguir os nutrientes de que precisam. Apenas essas plantas elas são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo. Elas produzem seu próprio alimento, mas ao mesmo tempo elas consumem alimentos, né, que não foram produzidos por elas. Então ela se classifica nos dois níveis. Ela tanto é produtora como ela é consumidora. Só as carnívoras ou insetívoras. As plantas parasitas são assim chamadas porque elas não produzem o seu próprio alimento, certo? Elas não produzem o próprio alimento, mas elas retiram de outras plantas o que precisam. As plantas das quais elas retiram o alimento, nós chamamos elas de hospedeiras. Aí você vê o exemplo. Essa árvore aí toda cheia de folhinhas pequenas, é uma planta, né, parasita que está se alimentando desta outra planta maior. E aqui nós encerramos o nosso conteúdo e agora eu vou explicar para vocês as atividades da página 114 e 115 para que vocês possam respondê-la. E nós iremos fazer a correção delas na nossa próxima aula. Muito bem, agora que nós já vimos o nosso conteúdo, eu vou explicar para vocês a atividade que vocês irão fazer sobre esse conteúdo das páginas 114 e na página 115. Na 114, vocês vão responder de acordo com o que vocês acabaram de estudar e de ler. Ela fala o seguinte: por que as plantas são classificadas como seres produtores? B. O que a nutrição das plantas requer? E C. Como a planta se alimenta? Como é que ela se alimenta? Ela tem boca? Ela se alimenta por onde? Como é que começa o processo de alimentação dela? Começa lá, e vai subindo, chegando até... né? Segunda, complete. Para a realização da fotossíntese, a planta precisa de partes o quê? Aí você completa toda a frase.
de acordo com o texto de vocês. E na terceira, faça a correspondência entre as colunas. Aí vocês vão ter aquáticas, parasitas, epífitas, carnívoras e plantas que vivem em lugares muito secos. E do outro lado tem características relacionadas a esses tipos de plantas. Vocês vão fazer a correspondência. Na 115, vocês vão completar as frases, com as palavras do quadro. Dentro do quadro vocês têm carbônico, fotossíntese, seiva elaborada, solo e sais minerais. E vocês têm 5 frases para encaixar essas palavras. E na quinta você vai dizer se concorda ou não concorda. Você vai ler a frase e vai escrever concordo ou não concordo, certo? E na nossa próxima aula nós iremos fazer a correção destas páginas. Pois muito bem, meus amores, por aqui nós estamos encerrando nossa aula de hoje. Mas não esqueçam, hoje nós temos sondagem. Nós temos a sondagem, né? De hoje, vão na plataforma, né? Na plataforma que um ambiente virtual e único, certo? Para fazerem a sondagem de História, exatamente. Vão lá no curso de História e façam a sondagem de hoje, tá bom? Espero a sondagem de vocês para que eu possa fazer a correção. E, meus amores, um beijo, um abraço bem apertado, certo? Estou com muita saudade de vocês, mas logo, logo nós iremos nos encontrar mais uma vez. Então, até amanhã! Tchau!